Como vamos? Hoje nós vamos dar continuidade, aos nossos estudos, de biologia, estudando a temática vírus, lembrando que é o nosso primeiro conteúdo do segundo período. Então, prazer mais uma vez, Leilane Valentim, certo? E aí nós questionamos, o que é vírus? Que coisas são essas, Vírus, são seres minúsculos, eles medem de 12 a 400 nanômetros, são invisíveis através do microscópio, ou seja, eles não podem ser vistos através do microscópio óptico, apenas do microscópio eletrônico. Em relação à descoberta aos vírus, em 1886, Adolf Meyer, um holandês, ele detectou uma doença chamada de mosaico do tabaco, através das folhas do tabaco. Ele percebeu que estava passando de folha para folha, e aí foi detectada a mosaico do tabaco. A partir de então, outros cientistas começaram a questionar e a querer compreender melhor essa transmissão. Então, teve a influência de Dmitri Ivanovich, Martins Beijerinck e Wendell Merritt. Então, eles funilaram, se dedicaram mais ao estudo da doença do tabaco, até que conseguiram isolar o vírus. E a partir daí, o estudo do vírus, o conhecimento do vírus, ele prosperou. Passamos a ter conhecimento de fato que vem a ser vírus. Então, vírus, os vírus são seres que eles não apresentam organização celular, eles não contêm célula. A palavra vírus, vem do latim, que significa veneno, que foi detectado a partir do estudo dos cidadãos que eu citei anteriormente, dos cientistas, Dmitri Ivanovich, Martins Beijerinck e Wendell Meredith. Então, a partir dos seus estudos, que foram conseguir isolar o vírus, a palavra em latim vírus significa veneno. Então, são seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes menores do que as bactérias, então são minúsculos, só podem ser vistos ao microscópio eletrônico, como foi dito, eles não podem ser vistos através do microscópio óptico, apenas o microscópio eletrônico, não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, que são animal, protista, monera, fungi e plantas. Então, ele não se inclui em nenhum desses reinos. Então, eles são diferentes dos demais seres vivos. Eles têm o poder de se replicar, de se reproduzir, mas não apresentam a organização celular que nós conhecemos natural para qualquer ser vivo. Aqui nós temos alguns vírus, muito popular, que é o vírus da gripe, coronavírus e o resfriado. Então, aqui nós temos 3 vírus que apresentam até sintomas semelhantes, porém, cada um com sua particularidade. Então, só para a gente poder ver a estrutura real desses vírus, certo? Que na sua estrutura eles se diferenciam, mas na prática alguns sintomas se coincidem e até se confundem, Então, vamos lá. Quais são as características gerais desses vírus? Não possui organização celular, a primeira delas, certo? Não possui organização celular, ou seja, implica dizer que eles não têm células, diferente dos demais seres vivos que nós já estudamos. Não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, citosol e organelas, e nem tem núcleo celular. Se eles não têm organização celular, então eles não vão ter nenhuma dessas organelas, certo? São constituídos basicamente por uma cápsula de proteínas que abriga o seu interior e material genético. Essa cápsula de proteína ela é chamada de capsídeo. Nela encontra-se todo o genoma viral, certo? Que é o DNA e o RNA, tá bem? Então, aqui nós temos o bacteriófago, a sua estrutura. Aqui nós temos a cabeça, o corpo, a cauda, que é o corpo dele, o DNA viral dele é dentro da cabeça, no núcleo, o capsídeo, que é a cápsula de proteção dele, nós temos aqui o colar, a bainha, fibras, que seria, vamos dizer, as pernas, espículas, ele se aloja e se fixa nas células através dessas espículas, e a placa basal, certo? Aqui no seu interior. Então, aqui é a estrutura, o esquema do
bacteriófago, de um vírus que se instala em bactérias. Segunda característica, não possui material próprio, certo? Eles não possuem. Os vírus não ocorrem reações químicas observadas no interior de uma célula viva, porque eles não têm, a estrutura celular existente. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade. O que isso implica dizer? Que os vírus eles só conseguem se reproduzir dentro de uma célula, ou seja, no interior de uma célula. Se ele se encontra fora da célula, ele não tem nenhuma atividade, são inertes e podem até formar cristais como os minerais. Mas aí surge-se um questionamento. Tia, e o coronavírus, ele não sobrevive? Sobrevive por um período de tempo, certo? Por um período de tempo. Depois ele morre. O poder de reprodução dele acontece quando ele se instala na célula do ser vivo, no nosso caso, Quando nós somos contaminados pelo coronavírus, o vírus ataca nossas células e aí ocorre o poder de reprodução, permitindo assim a transmissão para outros seres vivos, tá bem? Terceira característica, reproduzem-se somente dentro das células, por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque ele só se reproduz se estiver no interior da célula. Por isso, parasitas intracelulares obrigatórios. Para que essa reprodução aconteça, ele tem que estar no interior celular. São parasitas de seres diversos, plantas, animais e bactérias. Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, ele se mantém absolutamente inertes, Ele não tem o poder de reproduzir. Com um certo tempo, eles morrem. Como o vírus se reproduz? O vírus se reproduz de duas maneiras, através do ciclo lítico ou ciclo lisogênico, que um acaba adentrando no outro. Então, aqui nós temos, primeiro caso acontece da seguinte maneira, o vírus, ele se adere, vamos começar por aqui, ele adere à célula. Quando ele adere a essa célula, ele libera o seu material genético, certo? O seu material genético, automaticamente já vai inserir no DNA da célula, como vocês observam aqui, Essa célula ela vai sofrer divisão celular, No interior da célula ela vai sofrer divisão celular e vai originar vários vírus, várias formas de vírus. Esses vírus eles vão se multiplicando. Observa aqui, eles vão se multiplicando. Quando eles se multiplicam, originaram já novos vírus. E aí vai acontecer o que? A bactéria, a célula bacteriana, ela não resiste, ela acaba se rompendo e liberando novos vírus. E aí o ciclo vai recomeçar, e vai dando sequência. Esse novo vírus vai infectar um outro ser vivo e vai se instalar e um novo ciclo vai acontecer e a reprodução ela acontece muito rápida. É por isso que tem um poder de transmissão muito grande, os vírus, certo? Nossa defesa contra as viroses. Como é que nós podemos nos defender dessas viroses, certo? Primeiro, nosso organismo tem que estar sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos, Porque através dessa invasão a gente consegue adquirir imunidade para combater essas viroses. Eles também podem penetrar em nosso corpo pelo meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Então, dependendo do vírus, ele pode atacar determinadas áreas. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, ou seja, capazes de provocar doenças, E aí esses vírus patogênicos são exclusivamente aqueles que desenvolvem doenças. Nós temos aqui uma imagem muito comum da nossa realidade hoje, aqui é fazendo exames do suave para detectar se o paciente ele tem Covid ou não. Então a gente sabe que a Covid ela é transmissível, e ela é acometida através de um vírus, o coronavírus. Temos aqui mais uma imagem que representa a catapora, que também é uma doença transmissível, por vírus.
e mais uma que é o sarampo, né? O corpinho do bebê todo pintado. Então, são doenças virais. Vacina. A vacina é uma forma de prevenção, né? Ela previne de doenças. Quando ela previne de doenças, ela vai estar o quê? Estimulando o organismo a criar defesa no corpo para evitar de adoecer. Então, as doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso das vacinas. Existe o Plano Nacional de Imunização, que trabalha juntamente com o SUS, desenvolvendo várias campanhas e vacinando a população. Então, desde bebê, a criança já tem uma série de vacinas para tomar até a sua fase adulta. Todas essas vacinas devem ser tomadas, dentro dos seus prazos, normalmente, para evitar, de a criança ou um adulto vir a desenvolver problemas de saúde que poderiam ser evitados com o uso correto da vacina. As vacinas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale, Porque quando você toma a vacina, o seu organismo vai se desenvolver, vai criar anticorpos para combater aquela doença. Uma vez você contaminada e seu organismo já com anticorpos para determinada doença, as células vão atacar o vírus e vão imunizá-lo. E aí a doença não vai se desenvolver, porque você está imune. Soro. Imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos que necessita por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. E aí, quando isso acontece, o que você tem que fazer? Tem que tomar soro. O soro vai ajudar a pessoa, ao paciente, a criar uma resistência maior, se recuperar de uma forma mais rápida. Os soros diferem das vacinas, por já conterem os anticorpos de que o organismo necessita, a serem usados para curar certas enfermidades. Ou seja, o soro, quando aplicado, já contém um anticorpo, já vai atacar diretamente o vírus. A vacina é uma prevenção. Uma vez vacinada, ela vai fazer com que o organismo desenvolva anticorpos, certo? A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda de suas toxinas em animais como coelhos, cabras e cavalos. Vamos tomar aqui como exemplo o soro da cobra. Geralmente é aplicado veneno nos cavalos, os cavalos vão desenvolver anticorpos e aí, a partir daí, é extraído do cavalo essa produção de anticorpos e é feito o soro. Então, o soro ele é sempre criado a partir da própria toxina do animal, a qual quer se combater. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletada e são usados em técnicas para isolá-los na produção de soro. E viva a ciência, Porque é muito conhecimento, é muito estudo para se chegar até aqui. E graças a Deus, que nós temos tanto conhecimento acerca disso. É tanto que a gente, hoje percebe, e está a corrida para a vacina do coronavírus, que foi uma vacina criada em tempo hábil, justamente para combater essa mazela que aflige a humanidade. Então, a pandemia, ela é mundial, Não existe país, não existe cor, não existe raça, não existe crença, Ela ataca a todos, independente de condição econômica ou de sexo. E aí, hoje, o que nós temos como prevenção, como uma saída, é a vacina. E o SUS, com a ajuda dos grandes laboratórios, estão atuando nesse sentido, no intuito de vacinar toda a população. A gente sabe que vai demorar um pouco, porque a preparação acaba sendo muito lenta e a comunidade, a população, a sociedade é enorme. Mas vamos confiando, acreditando que vai dar certo. E aí esses vírus atacam a humanidade, que são as doenças causadas por vírus,
que a gente chama de viroses humanas. Então, essas viroses, né, elas não têm cura, as viroses não têm cura. Os medicamentos que nós tomamos quando estamos com gripe, por exemplo, alivia os sintomas da enfermidade. Um exemplo, curar, naquele momento não. Ela vai aliviar até que o vírus, né, vá diminuindo sua produção e vá por si eliminando, ok? Aqui nós temos algumas viroses, né, humanas, né, bem comum hoje na nossa sociedade: dengue, AIDS, cachumba, hepatite, poliomielite, que é a paralisia, raiva, sarampo, rubéola, conjuntivite, varíola, rotavírus, herpes, gripe, febre amarela, varicela, covid. Só essas não, existem tantas outras, certo? Citei algumas. E a partir daqui é que nós vamos desenvolver nossa atividade hoje, certo? Nossa atividade ela vai ser baseada nessas principais viroses. Vocês vão pesquisar o vírus, né, referente a cada virose dessa, o vírus, o sintoma, como elas são transmitidas e como nós podemos nos prevenir dela. Então, essa é a nossa atividade. Vão lá, pesquisem, façam, certo? E me enviem pelo WhatsApp, estou aguardando. E desde já, muito obrigada pela atenção de todos, bons estudos, né? E até a próxima. Um grande abraço.